Fala galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho das funções inorgânicas à base. Bora lá? Então a base de Arrhenius é uma substância que em solução aquosa libera como ânions somente o íon OH-. Tem valor adstringente, isto é, prende a língua. Já viram quando a gente come aquela fruta que não está madura e você sente a boca como se ela um gosto estranho na boca, por exemplo, banana verde, né? É um gosto adstringente. Então, quando uma pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância básica que, para ser neutralizada, deve reagir com o ácido. Lembre-se que o ácido, ao reagir com uma base, origina um sal e água. Então, as propriedades da base. Em solução aquosa, as bases sofrem dissociação iônica e liberam o ânion OH-, que é o chamado hidróxido ou hidroxila, e os cátions correspondentes. Por isso, as bases são também chamadas de hidróxidos. Da mesma forma que os ácidos, as bases permitem a condução de corrente elétrica quando dissolvidas em água. Além disso, essas bases possuem valor adstringente, como é o caso da banana quando está verde. Então, como é que ficaria a nomenclatura da base? Nós temos dois tipos de nomenclatura, galera, que a gente tem que se atentar. A dos metais que possuem inox fixo e a para os metais que possuem inox variável, tá? Então, as do metal que possui inox fixo, hidróxido mais D mais e o nome do metal. Nos NOx variáveis, hidróxido D, nome do metal, mais o NOx em algarismo romano. Então, olha só, quando a base pertence ao metal de NOx fixo, exemplo, KOH, K é o potássio, ele pertence à primeira coluna da tabela, então tem o NOx fixo de mais um, hidróxido de potássio, Mg, OH2, hidróxido de magnésio. Na B, quando um elemento ligado a OH- possui um NOx variável, então, por exemplo, o ferro, ele possui NOx 2 e 3. Então, ferro, então vai ficar hidróxido de ferro, O, números romanos 2. No caso, como é que a gente determina o NOx desse carinha? É só a gente olhar aqui, ó, a quantidade de hidroxilas que está sendo utilizada. 2, ferro 2. 3, ferro 3. Quanto ao número de hidroxilas, monobase se possuir apenas uma hidroxila, então exemplo, KOH, dibase quando possui 2, MgOH2, tribase quando possui 3, AlOH3, e tetrabases quando possuem 4 hidroxilas, então SnOH4. Na nomenclatura, ainda, a gente pode dar o nome de uma base, primeiro se escreve hidróxido D, seguindo o nome do cátion. Então, ali, hidróxido de potássio, KOH, hidróxido da hidroxila OH, D e o nome do elemento potássio. Então, se for o NaOH, hidróxido de sódio. E se for o ferro? Lembrando que o ferro tem NOx variável. Então, ficaria hidróxido de ferro 2, ó, 2 hidroxilas, já que a carga do ferro é mais 2. A outra variação do ferro, ó, FeOH3, ó, 3 hidróxido de ferro 3, já que a carga do ferro é mais 3. Quanto à solubilidade dessas bases em água, elas são solúveis em água, o hidróxido de amônio, hidróxido de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os hidróxidos de outros metais são insolúveis. Veja a tabelinha abaixo, olha, gente. Li pertence à primeira coluna, Na primeira coluna, K, Rb e Cs. São bases solúveis. As que são formadas por berilo, magnésio e cálcio são consideradas poucos solúveis.
E se for SRBA, parcialmente solúveis, beleza? Quanto à força, são bases chamadas de forte os hidróxidos iônicos solúveis em água. Então, se a base é solúvel em água, ela é chamada de base forte. Base fraca são os hidróxidos insolúveis em água e o hidróxido de amônio. O NH4 e o OH é uma única substância solúvel e fraca de caráter molecular. Além disso, é produzida pela ionização da amônia, que é NH3, em água, tá? Então, ficaria NH3 mais H2O formou NH4OH. As bases fortes, então, são pertencentes do grupo 1 e grupo 2 da tabela. E as bases fracas, NH4OH, BeOH2, MgOH2 e todas as demais bases. Então, a ação do ácido base sobre os indicadores. Nós temos os indicadores de fenolftaleína, e no ácido ele fica incolor, em contato com a base fica vermelho. O papel de tornassol, que em ácido ele fica rosa e em base ele fica azul. E alaranjado de metila, que em ácido ele fica vermelho e na base fica amarelo. Então, os indicadores eles funcionam por mostrar as cores, né, e diferenciar o ácido da base. Então, aqui, ó, ação de ácidos, né, e bases como indicadores, né? Então, ali a coloração, dependendo, né, do tipo de força desse ácido, dessa base, vai dando várias tonalidades de cores. Aqui, outro exemplo de nomenclatura de bases, né? NaOH4, hidróxido de sódio, NH4OH, hidróxido de amônio, CaOH2, hidróxido de cálcio, AlOH3, hidróxido de alumínio, MgOH2, hidróxido de magnésio e assim vai. Aqui, quando tem o NOx variável, né? Uma outra nomenclatura que é mais antiga é quando a gente usa ICO para o NOx maior e OSO quando o NOx é menor. Então, aqui, ó, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, né? FeOH2, hidróxido ferroso ou também conhecido como hidróxido de ferro 2, beleza? Então, algumas bases e suas aplicações. O hidróxido de sódio, ou também conhecida como soda cáustica, é a base mais importante da indústria no laboratório. É fabricado e consumido em grandes quantidades. É usado na fabricação de sabão e glicerina. É usado na fabricação de sais de sódio em geral, como salitre. É usado em inúmeros processos industriais na petroquímica, na fabricação de papel, celulose e corante. É usado na limpeza doméstica e muito corrosivo e exige muito cuidado ao ser manuseado. É fabricado por eletrólise de soluções aquosas de sal de cozinha. Na eletrólise além de NaOH, obtém-se o H2 e o Cl2, que tem grandes aplicações nas indústrias. Então, aqui, ó, o hidróxido de cálcio também, que é o cal hidratada ou cal extinta, ou também chamada de cal apagada, que é obtido pela reação do cal viva ou cal virgem com água, e é o que fazem os pedreiros ao preparar a argamassa. É consumido em grandes quantidades nas pinturas a cal, que é chamada de caiação, e no preparo da argamassa usada na alvenaria. A amônia, NH3, ele é o hidróxido de amônio, que é NH4OH, tá? Então, o hidróxido de amônio é uma solução aquosa do gás amônia, e esta solução é também chamada de amoníaco. A amônia é um gás incolor, de cheiro forte e muito irritante. A amônia é fabricada em enormes quantidades na indústria. Sua principal aplicação é a fabricação do ácido nítrico, e é também usada na fabricação de sais de amônio, muito utilizados como fertilizantes na agricultura. A amônia é usada na fabricação de produtos de limpeza doméstica, como Ajax, Fúria e etc. Então, aqui, ó, se você, né, tem que ter cuidado com a via inalatória, né,
pela via dérmica ocular, quando esse ácido cai, né, essa base cai, perdão, ou a via oral. Hidróxido de magnésio, ele é pouco solúvel na água e a suspensão de aquosa de MgOH é o que a gente chama de leite de magnésio, que é muito utilizado como antiácido estomacal, tá? Tem o hidróxido de alumínio, que é muito utilizado em medicamentos de antiácidos estomacais, como Alox e Pepsamar. Então, galerinha, é isso sobre bases. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.